Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Eu li aqui o capítulo 8, versículo 1 e 2 do livro de Romanos, e aqui está falando que Cristo cumpriu a lei. E eu estou hoje lendo essa passagem. Em cima dessa passagem eu quero falar algumas coisas muito importantes aqui, sobre o que está sendo ensinado e dentro das igrejas, né? A heresia está dominando completamente as igrejas. Eu vou falar por quê, né? Eu vou falar por quê. Se Cristo veio cumprir a lei, muitas dessas igrejas estão ensinando ao contrário. Elas próprias estão descumprindo a lei. Elas próprias estão descumprindo a lei. Por quê? Toda vez que você coloca uma lei como prioridade dentro da igreja, ainda mais sendo lei dos judeus, a lei dos judeus não tem nada a ver, não tem nada a ver com o Novo Testamento. Inclusive, Jesus fala que você não pode misturar o vinho novo com o vinho velho. Então, aquilo que está no Velho Testamento, né, são sombras daquilo que viria para nós cristãos, né? Então, para entender o chamado, o nascimento de Jesus Cristo, a vinda do Messias, tudo, a gente precisa do Velho Testamento. Só que existem pessoas aproveitando da ignorância alheia, né? E através disso, usando muito o Velho Testamento. E eu vou falar uma aqui que é uma coisa bizarra mesmo, né? Porque está tudo aqui na Bíblia. A Bíblia fala, a Bíblia ela é bem objetiva, né? Só que as pessoas estão distorcendo. Eu vou falar só uma coisa aqui a respeito do que anda acontecendo em muitas igrejas, e isso porque esses líderes religiosos, né? Esses que veem a sua igreja apenas como um meio de lucro e de enriquecimento, eles estão vendo que as pessoas estão ficando cada vez mais ignorantes, né? E a gente não sabe se é por causa do desespero, né? Do desemprego, do problema conjugal, problema de doença, mas eles estão se aproveitando, sim, estão se aproveitando e muito disso aí. Então, eu quero falar aqui o seguinte, baseado no livro nesses 3 capítulos, nesses 2 versículos que você leu do capítulo 8 de Romanos, depois pega a sua Bíblia e lê inteiro o capítulo 8 de Romanos, que fala sobre a lei da graça. Quando Cristo foi crucificado, o que aconteceu? Ele cumpriu a lei. Aqui está falando que ele cumpriu a lei. O que é o dízimo? O dízimo é uma lei. E aí vem um cara, que eu não vou nem chamar de pastor, né? Não vou nem chamar, mas vai chamar de lobo, né? Um cara que abre o livro de Malaquias e te obriga e ainda lê, né? Que o devorador vai lá na tua casa te pegar, sabe? E isso já explica como a igreja é ignorante, como a igreja está ignorante mesmo. Eu estou falando da própria igreja de Cristo mesmo, é o corpo da igreja, não deixa de ser igreja. Só que vocês estão ouvindo, vocês estão não estão praticando a palavra, estão sendo somente ouvintes, estão lá sentadinho, né? Tem gente lá 60 anos na igreja, né? E o pastor sempre dando aquela mesma mamadeira, porque não quer que você cresça. Tem muito pastor que não quer que você cresça. Ele quer que você continue mamando, sabe por quê? Para você não ter o conhecimento da palavra de Deus, né? Então é sobre isso que eu quero falar. Examinar as escrituras, porque aqui está escrito isso aqui na Bíblia. Examinar a escritura, que é aqui que está a vida eterna. Pare de ficar idolatrando aí seu pastor, sabe? Ficar compartilhando coisa, né? Cria vergonha nessa cara, você que é evangélico. Até quando você vai aprender? Até quando você vai ficar nessa mamadeira espiritual,
sabe, idolatrando, sabe, às vezes um pastor, um bispo aí que tem avião, que tem casa em Miami, né? Esses caras, eles não pagam nem imposto, sabe? São aliados à política, eles se livram de dívidas, sabe? Principalmente no outro governo, né? Vocês viram o que aconteceu. Muitos se enriqueceram mais ainda, né? E quantas falsas profecias, né? Quantas falsas profecias a gente vê sobre política, que eu não quero entrar nesse assunto agora, o meu assunto aqui é outro, né? Então, o meu assunto aqui é a preocupação com a igreja, né? A preocupação com a igreja de Cristo. Você não pode ficar fomentando, alimentando esses hereges, né? Se você vai lá dar dinheiro para esse tipo de gente, sabe o que você está fazendo? Você sabe o que você está fazendo? Você vai está você é um co um, um, um pecador, sabe também. Você está pecando fazendo isso. Você não pode ignorar, né? Se você é uma pessoa que ignora o que está na Bíblia, você também está pecando. Só que você está pecando e está perdendo dinheiro e seu tempo, entendeu? E Deus me livre se você é um discípulo desses hereges e ainda por cima quer levar gente junto com você para essas igrejas, né? Pelo amor de Deus mesmo, eu estou falando aqui, sabe? E eu vou até contar minha história a respeito sobre dízimo. Eu orava muito sobre isso, né, para entender sobre o dízimo. E eu, eu, eu toda a vida dei o dízimo, né? Quando eu comecei, eu frequentava uma igreja de um pastor que já é até falecido, que era um homem muito bom e piedoso, e aquele realmente fazia a obra de Deus. Eu tinha até prazer em dar um dízimo na igreja, né? Depois ele faleceu, eu saí também é, dessa congregação, né? E aí, em vez de dar o dízimo, eu passei a usar ajudar algumas, é, tipo assim, Casa do Câncer, né? Bazar do Câncer, é, asilo, né? Então, eu comecei a usar meu dinheiro para isso. Depois disso, que eu comprei minha propriedade, né? Comprei depois a minha segunda propriedade, né? Antes eu não tinha nada disso. Quer dizer, se eu parei de dar o dízimo e Deus me abençoou com essas coisas, né? Então não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Não tem nada a ver. O que tem a ver é a palavra de Deus. Você não pode ter medo do inferno, medo do devorador. Você tem que estudar a Bíblia. O que muitos pastores falam, né? Principalmente essas seitas da prosperidade, né? Esses tipos de igreja, né? Você conhece, né? Você sabe. Talvez você frequente uma delas. E aqui nós não estamos aqui para falar mal de igreja. Não estamos mal falar mal de igreja. Nós estamos aqui querendo livrar a igreja. Livrar a igreja. Nós estamos falando aqui de templos de pedra, que são denominações, certo? São denominações é, é, que, que, que usam a sua placa, né? É, muitas vezes como o mercado da fé, né? Muitas dessas igrejas são mercado da fé. Então é isso que eu quero dizer aqui, certo? Tem muitas coisas que ensinam errado dentro da igreja. Eu vou falar mais uma aqui: cobertura espiritual. Esse negócio de cobertura espiritual não existe. A cobertura espiritual é o Espírito Santo, né? Você os pastores, alguns irmãos também da igreja, não é só pastores, sempre fala que quando alguém se afasta da igreja, a pessoa perde a cobertura espiritual. Isso não existe. Isso entrou nas igrejas, inclusive entrou dentro de igrejas sérias, esse papo de cobertura espiritual, porque dentro de algumas denominações conservadoras e, e milenares até, né, que foram fundados, né, que nem a presbiteriana, a batista, muita gente acredita nesse negócio. Porque se você sair da igreja, você perde sua cobertura espiritual. A Bíblia não fala nada disso. A intercessão é uma coisa, a cobertura espiritual é o Espírito Santo. Não tem nada a ver com esse negócio de proteção espiritual. Até porque, se você for num psiquiatra aí, conversar com um psiquiatra cristão, por exemplo, né?
Existem muitos pastores, muitas pessoas líderes religiosos, que têm problemas com pornografia. Então, por exemplo, você sai da sua igreja, né? Fica um mês sem ir lá. Eu perdi minha cobertura espiritual. Mas você sabe, você vai confiar num homem lá que tem nome de pastor, sendo que na Bíblia fala que o único intercessor e o único pastor é Jesus Cristo, né? Depois você procura tudo no Google. Eu vou falando algumas passagens da Bíblia que eu conheço, né? Eu tenho um certo conhecimento bíblico e às vezes me vem algumas passagens aqui, eu vou falando, né? A base aqui é o Romanos 8. Eu peço para que todos leiam depois, tá ok? Então, toma cuidado com isso. Vê onde você está pisando, não perca seu tempo, né? Se você tem um filho e leva numa igreja dessa, né? Às vezes seus filhos podem aprender uma doutrina errada. Primeiro, ensina a doutrina de Cristo dentro da sua casa. Estuda a Bíblia, né? Já foi o tempo em que a gente ia para a igreja para aprender Bíblia. E, inclusive, muitas dessas igrejas nem tem mais escola dominical. Tem lá o berçário para criança, mas as igrejas, muitas igrejas dessas campeãs de bilheteria, por exemplo, elas não estão preocupadas na doutrina. Elas estão muito mais preocupadas em passar uma ideologia, né, para conseguir dinheiro, uma ideologia política, né? E o que eu estou falando aqui não é da boca para fora, não, né? A gente podia ficar aqui horas e horas, né, falando, fazendo estudo bíblico sobre isso aqui. Mas hoje em dia você tem tudo na mão. Você tem um estudo. Existem pastores que têm um conhecimento absurdo de Bíblia, teólogos, né, que têm um conhecimento absurdo de Bíblia, né? Que nem, por exemplo, o pastor Rodrigo Silva, eu já vou indicar um aqui, né? Por exemplo, essa ideia que você tem do inferno, que fala na igreja, por exemplo, não é nada disso, não é nada disso, sabe? Deus, a Bíblia fala que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. E, inclusive, tem uma parte da Bíblia que fala que Jesus está falando, né? Se sua mão se escandalizar, corta ela, porque se você não corta, é melhor você perder uma mão do que você ir para o inferno. Se aquele olho te escandaliza, corta o seu olho, porque se aquele olho te escandalizar, né, você vai para o inferno, né? O olho da cobiça, por exemplo, a mão que rouba, né? Então, existem algumas coisas históricas dentro dessas passagens. Eu vou até aproveitar e vou falar a respeito disso aqui agora para você. Por exemplo, essa passagem que Jesus está falando, se a sua mão te escandaliza, corta ela, o olho escandaliza, corta. Aqui está falando o seguinte, aqui, antigamente, né, existia um lugar que era tipo chamado inferno mesmo, tipo um lago de fogo. Estou falando literalmente. E quando algum religioso cometia algum pecado, ele era jogado dentro desse buraco aí de fogo. Então, a Bíblia ela se refere a esse lugar, né? Agora, o que a gente entende de inferno pela teologia, né? A teologia, o que entende de inferno mesmo, é falta da presença de Deus. Eu vou explicar aqui numa parábola, uma pequena parábola. Vamos dizer que você é um peixe, você está lá no mar, né? Esse mar é tipo aqueles. Deus te deu aquele mar para você se alimentar, né? Você é um peixe lá né? Que você precisa da água para não morrer, né? Porque o peixe precisa da água para morrer. Mas aí você resolve pular fora e você morre, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Você saiu fora da presença de Deus, né? Aquele mar que Deus deu para você, né? Viver, né? Sua vida lá feliz, como um peixe, poder respirar, tal, né? Então, aí você pulou fora, você foi para o inferno? Não, você saiu fora da presença de Deus e morreu, simplesmente isso, né? Se Deus fala que a misericórdia dele dura para sempre e que ele não quer que se perca um dos seus, e se o amor de Deus excede ao amor dos próprios pais, que lá está escrito, né?
Então, você deve levar muito mais a sério o que está na Bíblia, né? Leia os fatos históricos, estuda história, né? É, a gente tem visto aí que esses religiosos, né, que são muito ligados à política, né, esses milionários aí, né, é, tem um aí, um pastor, eu não vou aqui citar o nome, ele, por exemplo, ele falou, tira seu filho da faculdade, né, tira, eu nem sei o nome dele direito, né, mas é um negócio que andou rodando a internet, você vai achar fácil isso aí, né, e tem mais de um pastor que já falou isso. Mas um famoso falou, ele falou, sai fora aí da faculdade, não leva seus filhos na faculdade, né? Agora, vê se o filho desse pastor não estuda na faculdade. O sistema religioso e político, para eles, quanto mais burro você ser, é melhor. E o pior, tem evangélico que faz um esforço tremendo para ficar cada vez mais burro, né? Depois de ter chegado à burrice ainda, né? Sem querer ofender ninguém aqui, né? Mas eu me deparo com esse tipo de pessoas. No meu meio, eu me deparo, sabe? E para todo lado tem gente desse tipo. Você vai achar um, dois ou três, né? E então presta muita atenção aonde você está pisando, aonde você está levando seus filhos. Procura orientar através da palavra de Deus no Novo Testamento, né? Para você estudar o Velho Testamento, você tem que saber, né? Você tem que ter uma orientação. No YouTube tem cursos de teologia, tem faculdades gratuitas aí para você aprender, né? Você não precisa sentar lá e ficar ouvindo o pastor, né? Você tem que examinar as escrituras, né? Se você quiser ouvir o pastor, eu não estou mandando você sair da sua igreja, mas começa a questionar o que ele fala lá, sabe? O pastor não é Deus, não é Jesus Cristo. Ele é um homem tão carne quanto você, sabe? Você não sabe. Às vezes ele está lá pregando lá de domingo, pode estar pecando, pode estar roubando, pode estar adulterando, né? Pode estar roubando atrás do próprio púlpito, né? Como é comum a gente já ter visto pastores que condenam as pessoas ao inferno caso não dê o dízimo. Quer dizer, quando um pastor fala isso, ele está descumprindo a palavra de Deus. Porque Deus veio cumprir a lei, ele está descumprindo o que Jesus fez. Porque quando Jesus fez, ele anulou o dízimo também, né? Jesus, ele foi um judeu, ele frequentou a igreja, as sinagogas, porque antes de Jesus morrer, de ser crucificado, ainda não existia o cristianismo. Depois ele, ele foi crucificado e foi arrebatado, né? Aí, depois disso, foi cumprida a lei. Só que alguns pastores usam o Velho Testamento e eles não citam que essa lei já foi cumprida. É isso que eu quero que você saiba, sabe? Você não vai esperar aí chegar no fim da vida, numa idade que a sua cabeça não funciona mais, para ficar com a sua mente cauterizada, né? Pelo sistema, né? Você não tem que acreditar no político que o seu pastor fala, não tem que acreditar em político nenhum, aliás, nenhum, né? Porque Jesus era contra qualquer sistema político, né? Então, o que eu quero falar essa palavra aqui é coisa muito séria, sabe? É coisa muito séria. Eu aqui, eu faço às vezes live, eu não peço Pix, não peço nada, né? Porque eu sou daquele tipo, né? Aquilo que eu recebo de graça, que é a graça, eu devolvo, né? E a gente devolve como um agradecimento a Deus. Então, se você quiser um dia ajudar alguém, né, não é aqui, no meu canal, que você vai ajudar. Você vai ver aquele que é necessitado, né? Ajuda aí, né? Tem Médicos Sem Fronteira, tem asilos, tem Bazar do Câncer, né? Você pode. Eu tenho muito esse costume, mas não vou ficar falando aqui, né? Eu vou te dar uma ideia aí que eu faço de vez em quando, né? Pronto, já falei, agora não dá mais tempo. De vez em quando eu estou na rua e eu vejo alguma pessoa vendendo um doce. Você vê que aquela pessoa que está debaixo do sol, né? Vendendo uma paçoca tal, né? Aquele lá é um trabalhador, aquele precisa de dinheiro, sabe? Agora tem gente levando dinheiro para pastor que está comprando casa em Miami, que está vendendo um avião
um avião para comprar um outro mais novo, né? Que nem eu soube esses dias, e não vou citar nome, né? Depois você procura aí, ver se acha. Então, isso aí, esse tipo de coisa tem que acabar, né? Nós estamos aqui nesse bate-papo, né? Eu quero aproveitar e pedir para você se inscrever no meu canal e compartilhar o vídeo, né? Porque a fé da gente sem obras é morta, né? E juntos nós somos mais fortes, é ou não é? Então eu peço, não é um favor para mim, né? É, eu, eu, na Bíblia a gente fala ide fazer discípulos. Então quando você compartilha esse vídeo, você é um discípulo que está fazendo mais discípulos, porque algumas pessoas podem compartilhar o seu vídeo também, né? Se você gostou dessa palavra aqui, né, que eu estou falando. Então faz isso, tá ok? Eu vou ficando por aqui e Deus te abençoe, né? Até a próxima aí. Fico muito feliz, quero agradecer aos meus inscritos aí, que logo, logo estamos chegando a 3.000 inscritos, né? Tá virando um canal grande aqui, graças a Deus, né? Com bastante visualização, né? Às vezes eu desativo os comentários para não ter esse negócio de briga de política, né? Às vezes as pessoas ficam brigando entre elas, então eu prefiro que prestem atenção mais na mensagem, tá ok? Um abraço aí, fica com Deus, tchau.